Beleza. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui novamente. A última segunda-feira do ano, né? E a gente está aqui para agradecer a Deus por tudo que nós vencemos. Eu sei que para muitas pessoas houve altos e baixos, mas nós conseguimos vencer com o amparo do alto, né? E estamos aqui para agradecer. Que essa noite seja uma noite assim de um aprendizado que seja bom para todos nós. E nós vamos iniciar convidando a nossa companheira Fátima Apson para ler a mensagem e fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Nós vamos ler uma mensagem recebida aqui na nossa casa. É sobre ser feliz, a mensagem. É muito bom que comecemos por observar o que faz o outro feliz. Muitas vezes é nesse ponto que encontramos a verdadeira felicidade. É saber compartilhar felicidades. Cada um tem em si aquilo que busca incessantemente, aquilo que chama de felicidade. E não deixa de ser, porque lhe faz bem. Mas, meus irmãos, ser feliz não é apenas um estado de ser, um modo de viver. Não. Ser feliz é encontrar no outro, nas suas companhias, naqueles que estão distantes, é encontrar em todos um pouco do Criador, observar as suas criaturas e ali ver o tanto de felicidade que Ele criou, que Ele colocou ao seu redor. Nada há mais que possa nos fazer mais felizes do que observar que os nossos irmãos estão desfrutando das suas felicidades. Quando, em algum instante, nós resolvermos fazer com que o contrário, a infelicidade, se afaste, deixe de levar lágrimas ao rosto do irmão, a infelicidade da fome, a infelicidade da solidão, a infelicidade da traição, da amargura. Observe, todas essas infelicidades, nós temos poder de afastar. E sempre lembrando que amar muitas vezes exclui palavras. Amar não precisa sequer estar ao lado. Para amarmos o próximo, para amarmos os nossos irmãos, é fazer com que nós sejamos fonte inesgotável de companhia, de pão, de sorrisos, de abraços. Tudo isso podemos fazer. A tantos podemos aliviar. A tantos podemos levar a felicidade com um aperto de mão, com um olhar para aqueles que vivem na desilusão. Meus irmãos, busquemos dentro de nós o amor do Pai. Ele está aí, sempre esteve. O Pai nos abraça para nos provar que seu amor não tem limites. Quando nós erramos, quando acertamos, sempre temos a oportunidade e a certeza que Ele olha por nós, nos dá novas chances, está sempre feliz por nós quando acertamos. Que nós saibamos entender todas as suas mensagens, que nos chegam bem mais intensas, bem mais do que nas páginas da literatura cristã. Elas nos chegam através dos nossos irmãos, nas suas dores, nas suas necessidades, fazendo com que possamos, de verdade, escrever o mais lindo livro, o livro do amor. Que Deus nos abençoe. Então, agora vamos fazer a nossa mensagem. Diante dessa mensagem tão linda, vamos fazer a nossa oração. O quanto Deus nos oferece de oportunidades,
e que a gente sempre está procurando essa felicidade no exterior e nunca buscando dentro de nós. Então, esse final de ano nos faz refletir para pensarmos qual foi a nossa contribuição que nós fizemos. Quantas lágrimas nós enxugamos, quantos sorrisos nós distribuímos, quantos corações nós consolamos. Então é isso que Jesus nos ensinou, é isso que Ele procura de nós. Então que nesse final de ano possamos refletir sobre isso, buscando em 2025 realmente darmos o nosso melhor, darmos aquilo até que está acima da nossa capacidade, sempre aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nos dê coragem e força para seguirmos em frente em 2025, com muito amor. Que assim seja. A nossa mensagem, palestra de hoje, está por conta da nossa companheira Joelma, que vai nos trazer agora, nesse instante. Joelma, por favor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações nesse momento que nós temos aqui, nesses minutos, né, em que estaremos juntos, que possam ser minutos de muita luz, que cada um de nós possa abrir o seu coração para receber tudo quanto a espiritualidade preparou e vai ofertar a cada um de nós, que a gente possa então receber. E nós vamos falar hoje, aí já quase na viradinha do ano, né, nós vamos falar então sobre esse movimento que a gente faz todas as vezes que a Terra vai completando uma volta em torno do Sol, que a gente vai tendo aí a mudança, né, de um ano para o outro. É natural que a gente faça ali um balanço, que a gente faça ali um olhar, que a gente, né, firme novos compromissos, enfim. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Como é que nós podemos olhar para esse ano que se passou? Como é que nós podemos olhar para 2024? Qual é a postura que nós podemos ter para o ano que vai chegar? Qual é a postura que pode garantir que a gente tenha mais satisfação? Que a gente vivencie mais sensação, percepção de bem-estar? Que a gente tenha uma melhor saúde física? Que a gente consiga melhorar os nossos vínculos, os nossos relacionamentos, facilitando e abrindo caminhos para a compreensão, para o perdão, para o amor e para a tão esperada felicidade. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Qual é a postura que cada um de nós pode ter ao olhar para 2024, mas também ao, né, começar ali, ver a chegada desse novo ano, desse novo ciclo, desse novo período de tempo. E, se nós formos observar, vamos voltar aqui, Jesus já havia nos dito qual é a postura que nós devemos conservar. Né, está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né, nós vamos acompanhar ali, versículo 44, em que Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí a gente olha e fala, né, Jesus nos traz aqui algo bem desafiador, mas o que Jesus está nos propondo aqui é uma postura diante de toda e qualquer situação. Que a gente mantenha uma postura de amor, uma postura do ser imortal que nós somos, diante de toda e qualquer situação. Mas às vezes ainda fica um pouco difícil, né, para a gente ir aprendendo, falando, como é que nós, né, podemos fazer isso, de que forma isso se conecta com revisar 2024 e nos preparar para o próximo ano, para esse próximo período. Nós vamos ver então
uma passagem que está, né, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, também no capítulo 5, nós vamos focar o versículo 18, mas é importante, né, que a gente observe alguns aspectos dessa passagem, porque Paulo vai fazer também o mesmo convite que Jesus já havia nos feito, mas trazendo uma expressão que vai facilitar a nossa compreensão. Então, Paulo vai dizer a partir do versículo 15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E agora, o nosso enfoque, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E aí a gente vai observando e fala, será que dá para olhar para 2024 e dar graças por tudo? Né? Será que a gente consegue essa posição, essa postura de agradecer a cada momento, de reconhecer cada situação, entender que ela veio para o nosso bem? Muitas vezes a gente vai ter dificuldades, por quê? Porque a nossa existência ela é marcada por muitos reveses, por muitas ambivalências, por muitas dualidades. Vai ser marcada pelas alegrias, mas vai trazer também o quê? Vai trazer também ali os sofrimentos, os momentos difíceis. E como é que a gente vai dar graças naqueles momentos em que o nosso coração se encontra ferido? Em que o nosso coração, às vezes, está desiludido, porque aquilo que a gente planejou não aconteceu e aquilo que a gente menos desejaria que acontecesse, aconteceu. E tudo mudou e mudou de uma forma que nós não esperávamos ou que nós não desejávamos, ou que aí ainda não entendemos. Como é que a gente pode manter aí, né, essa postura? Seria isso possível? A gente olha para Jesus e fala, não, mas é porque Jesus era um espírito puro. Nós não temos essa condição. Mas vamos olhar então para Paulo. Vamos olhar para Paulo, que nos traz, né, essa passagem, que ao pregar o Evangelho do Cristo, ele vai trazer então essa passagem. Será que Paulo falou ali da boca para fora, né, falou bonito para encantar as pessoas, para encantar as multidões? Ou será que Paulo exemplificou ali na sua vivência? Porque se a gente for lembrar, Saulo, que se torna Paulo, tem todo um passado ali, né? Tem toda uma dificuldade, ele era um perseguidor dos cristãos e ele faz toda o quê? Toda uma mudança. Então a gente já vai entendendo que ele tinha lá as dificuldades dele, assim como todos nós temos, mas essa é a fala dele. E será que ela foi vivenciada na prática? Aí a gente vai perceber que sim, tá? Que ele fala de algo que ele experimentou, ele fala de algo que ele vivenciou. Então, não é uma fala vazia, é uma fala com vivência, é uma fala a partir da sua experiência, daquele que depois, né, de vivenciar anos trabalhando com o Cristo, levando o teu Evangelho, o que é que ele percebe? Que era possível encontrar razão para agradecer em toda e qualquer circunstâncias da vida, mesmo quando fosse uma prisão injusta, que é onde nós vamos, então, observar essa demonstração, né, desse ato de Paulo. Está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o que a gente vai perceber? Estava lá, né, Paulo e Silas, fazendo as pregações, indo de cidade em cidade, enfim. E eles chegam na cidade de Filipos. Chegando ali, o que acontece? Havia uma pitonisa, né, que hoje a gente vai, né, reconhecer como uma médium. Essa médium, ela, de alguma forma, era escravizada. Os seus senhores utilizavam o quê? Do dom da mediunidade que ela tinha, mas de uma forma completamente contrária ao que Jesus, né, havia ensinado. Eles usavam, então, dessa médium, dessa pitonisa, para fazer previsões e para arrecadar o quê? Arrecadar valores, para obterem lucros. E aí a gente vai lembrando algo totalmente oposto, né? Porque é dai de graça o que de graça recebestes. Mas essa pitonisa, então, né, ela era explorada dessa forma. E quando ela vê Paulo e Silas, né, pregando, ela começa a ir atrás deles e gritar, né, que eles ali, né, haviam sido enviados e que eles eram, né, os senhores da salvação. E ela vai fazendo isso por várias e várias vezes. Em vários momentos ela vai seguindo eles e vai
fazendo esse movimento. Até que em um dado momento, Paulo, percebendo que ali, né, era um espírito o quê? Era um espírito inferior. Um espírito que estava tentando incitar neles a vaidade. O que é que Paulo vai então dizer? Em nome do Cristo, deixa. Então, Paulo direciona-se a quem? Paulo se direciona ali àquele espírito que estava influenciando essa nossa irmã. Mas quando esse espírito se afasta, o que é que vai acontecer? Era um espírito inferior, por isso que havia ali esse comércio, né? Por isso que ele se prestava a isso, por isso que havia o comércio ali daquele dom que ela tinha. Quando ele se afasta, então, dessa nossa irmã, os seus senhores percebem o quê? Que os lucros caíram. E aí eles inventam mentiras. Qual é a mentira, né, ou a distorção dos fatos que eles fazem? Eles vão dizer que Paulo e Silas eram judeus, que estavam ali bagunçando, né, a cidade, causando tumulto, pregando costumes e hábitos que não era, né, ali do costume dos romanos. E aí eles são levados em praça pública, por aqueles que deveriam ali, os magistrados, aqueles que deveriam ali, né, proferir uma sentença, avaliar a situação, a multidão começa a juntar e a sentença é que eles fossem o quê? Açoitados em praça pública, e eles são açoitados em praça pública, e depois eles são presos injustamente, por causa de uma mentira, porque aqueles homens se viram prejudicados nos seus interesses materiais. E ali então eles ficaram, e na prisão, eles cantavam o quê? Cânticos, louvores a Deus. Por volta da meia-noite, estava lá, né, Paulo e Silas louvando a Deus, dando graças. Em tudo, dai graças. Eles estavam dando graças ali. E os presos começaram a ficar muito interessados. Como assim? Eles foram presos, estão aqui, apanharam em praça pública, né? O que eles estão fazendo aqui? Né? Rendendo louvores a Deus. Eles estranharam. E eles se ajuntaram em torno de Paulo e Silas para poder ouvir a palavra de Jesus. Se juntaram para poder ouvir ali os ensinamentos do mestre que eles estavam ali levando. Acontece um cataclismo, um terremoto, balança-se, né, ali toda a terra, né, o chão, e as portas se abrem. As portas ficam abertas. E no dia seguinte, o carcereiro, que tinha sido muito bem recomendado para manter aqueles dois, né, Paulo e Silas ali, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em desespero. Quando ele percebe que a prisão estava aberta, que todas as portas estavam abertas, ele tenta tirar a própria vida, ele tenta suicidar-se, porque ele sabia das consequências que viriam. E aí é quando ele ouve Paulo gritando, não faça isso, estamos todos aqui. E estavam lá, encantados pela postura de Paulo, pela postura de Silas, ouvindo o evangelho de Jesus. E Paulo, então, ele vai fazer o quê? Ele vai dar graças. Ele vai dar graças porque ele reconhece que, se não fosse essa prisão injusta, aqueles homens presos, desesperançosos, tristes, não teriam acesso às palavras de Jesus, não teriam acesso aos ensinamentos do Mestre. E esses ensinamentos poderiam auxiliá-los muito. Então, Paulo ali, ele vai dar graças. E aí a gente vai dizer que não foi essa a única vez que ele esteve na prisão, né? Ele esteve na prisão em outras vezes, sofreu vários, né, ali, injúrias, calúnias, enfim, várias perseguições. Então, quando nós ouvimos essa passagem, tudo dai graças, o que nós podemos, né, observar? O exemplo desse nosso irmão, que também antes nós tivemos o quê? O nosso exemplo maior, Jesus, que tudo sofreu, que tudo padeceu e de nada reclamou, de nada lamentou, de nada murmurou. Então, nós vamos tendo no nosso mestre que deixa aqui aquela existência em que esteve para nos trazer ali a palavra de Deus, o caminho, né, da nossa salvação. Ele deixa o quê? Rogando por nós, seus algozes. Né? Então, a gente vai percebendo em Jesus e também nesse relato de Paulo que é possível, sim, que a gente encontre razões em tudo para fazer o quê? Para dar graças. Mas isso só é possível a partir do momento que nós entendemos o chamado da vida. Por que Paulo teve essa postura? Porque Paulo entendeu qual é o chamado da vida. Qual é o chamado da vida de todos nós espíritos?
O chamado que nós temos é que, independente das circunstâncias, nós nos tornemos quem nós realmente somos. Que nós nos libertemos, né, de tudo aquilo que nos prende, nos liga à matéria, e que a gente vá depurando a nossa essência. E a nossa essência é a demonstração do amor, é a demonstração da fé, da confiança em Deus, nosso Pai. Então, quando nós falamos de em tudo dar graça, não é, né, ali gostar de sofrer, não. É entender profundamente, mas ter ainda mais confiança em fé em Deus, nosso Pai, de que tudo vem para o nosso bem. E aí, se a gente for observar a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela vai nos esclarecer sobre qual é o propósito, o objetivo da encarnação. Qual é o propósito de nós estarmos aqui encarnados? E aí, se nós observarmos, vai estar lá. Deus, né, impõe para o quê? Para nos conduzir à perfeição. Então, a imposição aqui é no sentido de uma necessidade. Nós temos a necessidade da encarnação para atingirmos a perfeição. E quando nós vamos tendo essa clareza, o que nós podemos observar? Que todos nós somos regidos pela lei do progresso. Então, tudo aquilo que nos acontece tem esse objetivo. O objetivo de nos ajudar a crescer, o objetivo de nos ajudar aí a evoluir. E talvez agora a gente possa, né, passar um pouquinho e observar talvez um acontecimento desafiador, difícil, uma circunstância que a gente não desejava nesse ano. E a gente talvez agora, com olhos de ver, distanciados da emoção, do momento, daquela situação, a gente possa perceber o que ali estava de precioso, o que estava ali por trás daquela situação tão necessário a nós, a nosso coração, a nosso espírito, nos ajudando o quê? A desenvolver virtudes para que a gente acesse verdadeiramente a essência de quem nós somos. Talvez agora a gente tenha condições de passar 2024 em revista e agradecer, ser alegre pelas alegrias, pelas realizações, mas também lançar agora um novo olhar para os momentos desafiadores e buscar entender qual era a graça, qual era a bênção, qual era a oportunidade que estava contida ali para cada um de nós. Porque, na questão de número 171, os espíritos, né, Kardec vai perguntar em que se funda ali o dogma, mas não como algo inquestionável, mas como princípio da reencarnação. Em que se funda, né, esse princípio da reencarnação, do fato de estarmos aqui e de termos todas as situações, vivenciarmos tudo que nós vamos vivenciando a cada momento. E os espíritos vão dizer, Deus e a sua justiça. Não cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos a porta do arrependimento. Um bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos a porta do arrependimento. E aqui nós vamos então percebendo que a cada situação que nos visita, a cada situação que nos acontece, inclusive, né, os reveses, as adversidades da vida, elas não são provocadas por Deus. Não. Elas são o quê? Consequência das nossas ações. Consequência do nosso livre-arbítrio, do uso, na verdade, que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, da nossa possibilidade, o quê? De fazer as nossas escolhas. Então, nós vamos colhendo exatamente aquilo que nós plantamos, a cada um segundo as suas obras. Se são boas escolhas, consequências felizes. Mas se são escolhas difíceis que nos prejudicam ou prejudicam o outro, consequências dolorosas. Nada está o quê? Nada está errado. Tudo acontece como precisa acontecer em prol o quê? Do nosso progresso, da nossa evolução. E aí, quando nós temos esse entendimento, é possível sim que a gente comece o quê? A dar graça não apenas pelas coisas boas que nos acontecem, mas também a dar graças pelas coisas difíceis que muitas vezes vão nos desafiar, que vão nos levar às lágrimas, que vão questionar, às vezes vão, né, ali fazer balançar o quê?
a nossa confiança em nós, que vão mexer ali com a nossa resignação, mas que a gente vai ter oportunidade de fortalecer ou de desenvolver todas essas virtudes. E aí, às vezes, a gente fica, né, um pouco, mas será que essa situação, então, vivenciada, né, está relacionada a alguma expiação, alguma questão referente ao passado? Não, meus irmãos, muitos de nós podemos ter feito escolhas desafiadoras para a presente existência, porque nós desejávamos avançar mais rapidamente antes de nós encarnarmos. É o que está na questão 258, que trata da escolha das provas, lá no Livro dos Espíritos, nas questões subsequentes. Pode ter sido uma escolha nossa para poder o quê? Evoluir mais rapidamente. Aí a gente chega aqui, né, tem a oportunidade. Então, Deus deixa não só a porta aberta ali ao arrependimento, mas abre todas as portas ao nosso avançar, ao nosso progresso, à nossa salvação. E aí, quando a gente chega e vivencia a situação, o que a gente faz? A gente reclama, a gente lamenta, não entende por que Deus fez isso, por que está acontecendo aquilo, mas justo com a gente, enfim. Né? E para a gente observar, então, que não se trata, né, meramente e uma dependência daquilo que está fora, mas muito mais do que está dentro, nós vamos contar uma história que está no site Momento Espírita. Então, a equipe de redação do Momento Espírita, que vai criando ali as histórias, vai falar sobre a vivência com uma menina. Uma menina muito jovenzinha, é uma criança, na verdade, que eles conheceram e que sempre que toca no tema gratidão, no tema dar graças, eles se lembram com saudade, mas com um misto de admiração dessa menina, dessa criança. Eles vão relatar que desde muito cedo ela tinha uma série de comprometimentos físicos, então ela não tinha mobilidade. Mas a postura dela era muito diferente. Por quê? Todas as manhãs, quando ela acordava, ela se sentava com muita dificuldade na cama. Então, ela não saía da cama, ela ficava na cama e para se sentar ela tinha muita dificuldade. Mas a primeira coisa que ela fazia era juntar as mãozinhas e fazer uma prece. Senhor Jesus, obrigada por eu ter acordado mais este dia. Obrigada pela oportunidade de ver esse sol tão bonito. E assim era a postura dela no decorrer do dia. Limitada ali ao leito, limitada à cama, era assim que ela se portava. Essa era a postura dela. Quando alguém chegava com a comida, com o medicamento, né, eram muitos medicamentos, com algum cuidado para ela, ela sempre agradecia, ela sempre fazia uma prece. Mas o que mais chamava a atenção deles, né, da equipe, da redação do Momento Espírita, é que na hora que ela ia dormir, ela fazia um pedido. Ela fazia um pedido que era assim: Senhor Jesus, enquanto o meu corpo dorme, eu gostaria muito de correr pela praia, eu gostaria muito de sentir a areia da praia e a brisa do ar marinho. Esse era o pedido dela. Isso mexia muito com eles não conseguiam entender, até que um dia perguntaram para ela: mas você faz esse pedido, né, todas as vezes, e você consegue? E ela dizia que sim. Falo, sim, são os momentos mais felizes da minha vida. É quando eu sinto, de alguma forma, a areia e a brisa do mar. Porque quando o meu corpinho doente dorme, eu, espírito, estou livre para apreciar essa maravilha. E aqui, né, será o que encanta mais? A resignação ali que ela tinha? Será que essa confiança, né, em Deus, essa confiança ali no Pai, né, essa fé em Jesus e nos ensinamentos dele, com tão pouca idade, com tantas limitações, é difícil, né, a gente definir ali o que nos encanta mais nessa situação. Mas a gente pode aprender e aprender muito com essa garotinha que teve uma existência breve. A gente pode aprender bastante, mesmo com as limitações da situação. Ela não orava para que Jesus modificasse a situação dela. Não, ela estava resignada. Ela entendia ali um propósito, ela entendia ali um objetivo. Ela tinha ali toda uma confiança e toda uma fé. Mas ela cuidava, então, de qual era a postura que ela teria. E diante daquela situação, mesmo que talvez fosse a que ela não desejasse, mas tinha o entendimento de que era o que ela precisava. E então, ela recorria à prece para poder se realizar de alguma forma. Ela modificava
a própria postura, uma vez que a situação ela não poderia modificar. E esse é o convite que a gente tem. Nem tudo está bem, mas está tudo certo. Essa é uma frase atribuída à mentora do Divaldo Franco, né, o espírito Joana de Ângeles, e que vai nos trazer isso, porque às vezes nem tudo vai estar bem. Às vezes a gente não vai estar o quê? Às vezes a gente não vai estar ali feliz com aquela situação. Às vezes é uma situação difícil, mas que a gente tem essa confiança de que tudo está certo. Está certo por quê? Está conforme as leis divinas. As leis divinas de amor, de justiça, de bondade. Não apenas a lei de causa e efeito, não apenas a lei de progresso, mas que a gente tenha essa plena confiança de que nós estamos aqui no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazermos a coisa certa. É só essa parte que a gente precisa fazer. O resto, a bondade e a providência divina já organizou. Hora certa, lugar certo, pessoas certas. Então, o que está conosco agora? Fazer a coisa certa. É aí que nós devemos concentrar toda a nossa atenção, em fazer a coisa certa. E a gente pode ter certeza que fazer a coisa certa não é reclamar, não é lamentar, né? Não é ter queixas. A gente pode ter essa certeza. Por quê? Nós não crescemos à medida que a gente reclama. Porque a situação não se modifica, nós não nos modificamos. Nós crescemos à medida que nós entendemos que há um propósito divino em tudo aquilo que nos acontece. Que mesmo que naquele momento a gente não consiga entender qual é a virtude que está sendo ali proposta para ser desenvolvida em nós, que a gente tenha essa confiança em Deus e consiga dar graças. Dar graças porque a gente confia em Deus e a gente sabe que o que veio para nós talvez seja aquilo que a gente não quer, mas é o que a gente precisa para a gente chegar onde nós queremos, onde nós desejamos chegar. Então, que a gente possa fortalecer essa nossa fé e essa nossa confiança, sabendo que tudo está certo, mesmo que nesse momento não esteja bem, mas que vai ficar bem. E a gente precisa entender agora essa parte que fala da vontade de Deus. Porque a gente foca muito, né, só no primeiro trechinho. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Se nós observarmos a vontade de Deus, ela está expressa nas suas leis. Ela está expressa nas leis divinas, nas leis que Ele criou. E aí a gente vai observar na questão 614 que essas leis são as únicas e verdadeiras que podem nos levar o quê? A felicidade que a gente tanto deseja. É o seguir as leis divinas que vai nos conduzir à felicidade. E que o homem só é infeliz porque dessas leis divinas se afasta. E aí vamos entender aqui, né? O que é in? O prefixo in significa negação. Então, quando a gente fala do infeliz, então só é infeliz aquele o quê? Aquele que nega. Então, aquele que nega a felicidade se afastando das leis divinas. Então, somos nós que nos tornamos infelizes, quando a gente se afasta dessa lei. E aí a gente vai compreender um pouco mais sobre a felicidade, porque muitos de nós estão esperando ser feliz em 2025. Onde estão gravadas as leis divinas, que é a expressão da vontade de Deus para conosco? Elas estão gravadas na nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a felicidade, meus irmãos, ela não está fora, ela está dentro. O que Deus deseja para nós é a felicidade, a perfeição. E Ele expressa isso por meio das suas leis, que vão o quê? Nos reconduzindo quando nós nos distanciamos delas e negamos a felicidade. Então, nós somos reconduzidos. E essas leis, elas estão na nossa consciência. Então, ser feliz é uma questão de consciência. De ter a felicidade na nossa consciência, porque nós seguimos aquilo que nós devemos fazer para sermos felizes. E aí nós vamos lembrar que Deus não nos obriga. Né? Fica conosco quando nós vamos seguir, quando nós vamos nos atentar, quando nós vamos o quê? Aceitar esse redirecionamento que as leis divinas nos proporcionam, muitas vezes por meio da dor, para que a gente volte à estrada do progresso. Agora sim fica mais fácil
de em tudo darmos graça. Em tudo dai graças. Não necessariamente porque nós estamos falando de uma expiação. Talvez nós estamos falando de uma prova que vai nos conduzir para uma situação muito melhor no nosso futuro. A gente já entendeu tudo, né? Mas pode ser que a gente escolha a reclamação e está tudo bem, Deus não vai nos forçar. Né? Então a gente tem a possibilidade de escolher a gratidão e de colher uma série de benefícios, mas a gente pode negar o em tudo dar graças e a gente pode fazer a escolha pela reclamação, mas a gente precisa entender o que a gente está escolhendo, que a gente escolha então reclamar, né? E na contramão da felicidade, mas com conhecimento. Steve Parton, ele é um pesquisador americano que há mais de 10 anos ele estuda sobre, né, questões de psicologia e neurociências, ele busca fazer esse casamento. E aí o que ele vai trazer? Que aquela pessoa queixosa, né, lamurioso, né, aquela pessoa que tem essa necessidade de reclamar, que reclama com frequência, o que vai acontecer? No seu cérebro vai ser programado muito mais o quê? Muito mais conexões neurais negativas. E, com o tempo, isso vai gerar o quê? Vai gerar um humor deprimido. Então, a reclamação, a queixa, a lamentação, ela tem uma mãozinha dada ali o quê? Com a queda no humor, um humor deprimido e desenvolvendo aí quadros, né, depressivos, ansiosos, enfim. O que ele vai nos trazer? Que se a gente se entrega à reclamação, a esses pensamentos negativos, é isso que a gente está fazendo com o nosso cérebro. Nós estamos treinando, é como se a gente estivesse fazendo uma trilha no nosso cérebro. Vamos pensar na floresta amazônica como as milhares de conexões que a gente pode ter. Se a gente sempre segue aquela trilha ali, vai ficar o quê? Da próxima vez muito mais fácil o nosso cérebro ir por aquela trilha. E nós vamos começar a ver a vida de uma forma muito mais o quê? Cinza, muito mais depreciativa, muito mais triste, mas é uma escolha nossa. Se a gente faz o caminho contrário, né, praticando a gratidão, buscando aplicar o em tudo dai graças, nós podemos reverter essa situação. E quando se escolhe a gratidão, o que é que vai acontecer conosco? O contrário. Vai acontecer ali, né, o oposto. Nós vamos ter, né, melhoras, né, nos nossos níveis de percepção, de bem-estar. A gente vai ter redução do estresse físico, a gente vai ter marcadores cardíacos, né, apontando muito mais para, né, para a saúde. A gente vai ter diminuição da inflamação, menos dores. Nós vamos ter ali uma série de benefícios, né, a partir de 4 pesquisas que estão citadas no slide, anos de 2003, 2010, 2016, que vão trazer esses benefícios quando a gente escolhe, porque é uma escolha, ninguém nos impede, na circunstância não nos impede de escolher, em tudo dar graças, em tudo encontrar o quê? Um motivo para sorrir, um motivo para agradecer, mesmo que não haja o completo entendimento ali, naquele momento. Então, quando a gente fala sobre a gratidão, nós estamos falando sobre uma medida para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Mas talvez a gente ainda não queira escolher a gratidão. E temos o livre-arbítrio, mas a gente precisa começar a pensar no outro. Por quê? O nosso direito vai até onde começa o direito do outro. E se nós temos o hábito e a tendência de reclamar, lamuriar, lamentar, mesmo que de forma disfarçadinha, né, que a gente faz, ai, nossa, né? Às vezes a gente disfarça um pouquinho para reclamar, mas é reclamação, é a lente, né, cinza para a situação. Se a gente não está preocupado conosco, que a gente não impeça, então, que o outro fique bem. Por quê? O mesmo, né, pesquisador, o Steve Parton, o que ele vai trazer? Ele vai trazer que os nossos cérebros, eles foram treinados para empatia. Então, se a gente está ali, né, fazendo a escolha pela gratidão, buscando, mas se a gente tem alguém reclamando, o nosso cérebro, de alguma forma, vai fazer um espelhamento. E o mesmo efeito nocivo que a gente poderia ter se a gente estivesse reclamando, nós vamos ter ao ficar ouvindo lamentação, lamúria, reclamação. Então, se nós não estamos dispostos a escolher o caminho da gratidão pelo nosso bem, que a gente saiba que há um limite para essa conduta danosa da reclamação. Por quê? Porque ela interfere no outro. E isso é muito distante do amor ao próximo que Jesus nos orientou. Então, talvez valha realmente a pena a gente pensar um pouco e observar, né, se às vezes a reclamação já não virou um hábito nosso. Às vezes a gente chega para cumprimentar a pessoa e já, né, deixa ali uma reclamação, porque aí não se trata apenas de nós, mas se trata também
do outro, e nós não temos esse direito, né? Com relação ao outro, a gente faz o que a mensagem inicial sobre felicidade nos trouxe, a gente ajuda, mas de forma nenhuma a gente, né, busca prejudicar. E quando a gente faz essa escolha, então, por sintonizar na gratidão, aplicar ali o que Jesus lá atrás, né, já nos trouxe e que Paulo nos traz em Tudo Dai Graças, quando nós vamos observando o que vai acontecer conosco, além da saúde física, mental. Nós vamos começar a perceber coisas positivas nas situações e nas pessoas. Porque existem pessoas que realmente são pessoas difíceis, né? Mas se a gente começa a praticar o Em Tudo Dai Graça, a gente começa a procurar algo positivo nessa pessoa. Assim como a gente consegue encontrar em toda situação, a gente começa a encontrar o positivo na pessoa. E isso vai fazer o quê? Que a gente desenvolva a indulgência. Então, a gente vai desenvolvendo ali virtude, um olhar diferente para as pessoas. E a gente vai também aumentando o nosso nível de satisfação com a vida. A gente vai ficando mais satisfeito, a gente vai compreendendo melhor qual que é o significado de nós estarmos aqui encarnados na presente situação, com essas pessoas, com esses desafios. E a gente abre mão do que o Simão Pedro, lembrando de um amigo, né, que tem o hábito de pegar as primeiras sílabas, né, de cada palavra e formar novas palavras, né, ele traz. Então, Simão Pedro, numa das palestras que ele faz, ele vai dizer que a gente deixa de ser o quê? Muquerela. Murmúria, queixas, né, reclamação e lamentação. Porque, às vezes, sem perceber, a gente é muquerela. A gente está o tempo todo murmurando, reclamando, né, lamentando ali, ou está se queixando. Então, a gente deixa isso. E a gente ainda tem uma outra postura. Ao invés de ser aquele que fala que está no barco, mas rema contra, falando, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, não, mas tem que ver aquilo, ou apontando todo e qualquer erro, situação, o que a gente faz? A gente começa a ser aquele que é otimista, aquele que incentiva, aquele que ao invés de ficar vendo o defeito, aquilo que está errado, arregaça as mangas e vai o quê? Colocar a sua energia no positivo, em ajudar, ao invés de ficar torcendo para as coisas darem errado para confirmar aquele pensamento que a gente tinha. Então, isso só vai melhorando a nossa condição física, mental e espiritual. Essa é a razão de em tudo dar graças. Em tudo dar graças, reconhecendo a bondade divina em cada momento, em cada circunstância, em cada pedra no caminho, em cada dificuldade, em cada tropeço. E até os nossos tropeços, se a gente aprende a dar graças, a gente lida melhor com eles. Porque às vezes a gente perde a paciência ali numa situação, né? A gente tem uma conduta diferente daquela que a gente estava tentando. E se a gente para nesse momento e dá graças até por a gente, né, ter ali errado, distanciado do nosso propósito, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir lidar melhor com isso, porque a gente vai conseguir aferir melhor a quantas anda nosso grau evolutivo. Porque às vezes a gente acha que está tão, né, paciente, está tão bondoso, e na verdade é só porque a gente não encontrou uma situação desafiadora. E se a gente encontra, a gente tem a capacidade de avaliar a quantas anda o nosso processo evolutivo. Então, até nos momentos em que a gente desliza, porque isso vai acontecer, nós estamos em aprendizado, que a gente possa também dar graças por conseguir perceber o erro. Porque quantos de nós erram repetidamente, não percebem e ainda responsabilizam os outros. Então, se a gente errou, percebeu, que a gente consiga dar graças e caminhar mais diretamente. E o nosso desejo para todos nós, em 2025, é que a gente caminhe com Jesus. Que a gente caminhe com Jesus, mas que a gente caminhe seguindo o seu evangelho com o olhar de uma criança. Porque uma criança vê beleza em tudo. Uma criança vê beleza numa pedrinha, uma criança vê beleza numa folhinha, uma criança vê beleza no sol, uma criança vê beleza numa poça de chuva. Que a gente tem esses olhos de criança para ver as situações da vida, não negando a realidade, mas lidando com a realidade e tendo o quê? As lentes ajustadas no Evangelho de Jesus, deixando Jesus nos conduzir no decorrer de 2025, para que a gente encontre cada beleza que está escondida nos esperando, mesmo que a princípio ela nos assuste, mesmo que a princípio a gente se entristeça, mas que a gente consiga ver a beleza. Ou, como diria o mestre, que a gente tenha olhos de ver e que a gente veja cada vez mais com Jesus. Que Ele abençoe todos nós.
Meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. Nós gostaríamos de mais uma vez dizer que o semeador não entra em férias. As palestras públicas, às segundas-feiras, sempre continuam. Tratamento espiritual às terças, reuniões mediúnicas. O estudo de O Livro dos Espíritos aos domingos também. Nós teremos aos sócios efetivos da casa, nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, às 19 horas, a nossa Assembleia Geral Ordinária para a eleição e posse da nova diretoria 2025, 2026, 2027. E um outro recadinho é que nesse domingo a gente tem o nosso Bazar da Pichincha. Então, na quinta-feira, quem puder nos ajudar, é o trabalho de colocar o preço, montar o bazar. E no domingo também, quem puder ajudar, às 8h30, não só as vendas, mas o pós-vendas tem que dobrar todas as roupas, colocar nas caixas. Então, dá bastante trabalho, mas é muito bom. Quem puder nos ajudar. E vamos então, dando graças a Deus, rendendo graças aos ensinamentos, colocando na nossa reflexão esse convite do Cristo ao reino dos céus, que é o reino da felicidade. Que seja feita a vontade do Pai, porque a vontade dele é que todos nós, sem exceção, estejamos nessa vida espiritual verdadeira de amar, servir e ser feliz. E nesse instante, lhe rogamos, Senhor, pela magnetização das águas que aqui estão colocadas, as águas que estão nos lares, que os nossos irmãos que aqui não estão recebam o passe espiritual e que possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe. Lhe rogamos por toda a humanidade terrestre, que a tua luz, nesse instante, abranja cada ser, convidando a vivência desse evangelho de amor. E é com a oração que nos ensinastes que rendemos graças a Deus nosso Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que neste novo ciclo que adentramos, o Senhor ilumine o nosso caminho, os nossos passos, e que nos siga desde já e nos entregue ao Pai. Assim seja.